Eu basicamente fundei a Financial Move, que é a maior empresa da América Latina sobre cripto, sobre educação financeira focada em cripto. Então, cripto já é menos volátil do que era em 2020. Eu entendo que agora é a última grande chance de ter grandes multiplicações, ou de um mero CPF ganhar muito dinheiro dentro desse mercado. Tasso Lago, fundador da Financial Move, ele acredita que ainda dá para ganhar dinheiro com cripto, mas você tem que agir agora. E ele vai te contar como. E hoje existem de 2 a 3 vezes mais CPFs em cripto do que na bolsa. Se o Bitcoin vai para 200, 300, 400, 500 mil dólares, ele não vai em linha reta. A grande pergunta é, será que é o Bitcoin que se valorizou ou é o dinheiro que não está mais valendo tanto assim? Ei pessoal, antes de começar o podcast, eu tô passando aqui para você lembrar de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Future of Money, o nosso podcast semanal aqui na Exame, patrocinado pela Mint, pela Sicredi e pela Senior. Eu sou a Mariana Maria, repórter do Future of Money, e o meu convidado de hoje tem nada mais, nada menos que 450 mil seguidores no Instagram e é o Tasso Lago, CEO e fundador da Financial Move. Mari, obrigado pelo espaço e pelo convite aí, é um prazer estar com vocês. Obrigada, eu que agradeço, e aí até começando um pouco já contextualizando para quem está escutando e talvez não te conheça, né, que a gente estava até brincando aqui antes da gravação que talvez não sejam muitas pessoas, né, acho que a maioria também pode já te conhecer, mas a gente não deixa de contextualizar e contar um pouco da sua história, né, pormenores, curiosidades que você possa trazer aqui. Então me fala um pouco sobre o que você está fazendo atualmente e vamos puxar também para, né, lá nos primórdios, quando você conheceu o cripto, por que se envolveu com isso, né? Vamos contar tudo aqui agora. Então, quando eu nasci em 92, brincadeira, eu entrei em cripto em 2017, são 8 anos. Hoje eu sou investidor anjo, fiz a minha vida no mercado cripto. Eu era CLT até 2020, eu trabalhei num banco da IBM, e larguei tudo em 2020 para aproveitar e surfar a última onda do halving, onde eu ganhei muito dinheiro e, né, a vida foi embora. Então hoje eu basicamente fundei a Financial Move, que é a maior empresa da América Latina sobre cripto, sobre educação financeira focada em cripto. Então são mais de 74 mil clientes que já passaram por nós, e é muito trabalho, muita construção e muito investimento e muito risco, né, que cripto é bem volátil. E o que te atraiu em cripto a ponto de fazer você sair da vida CLT, abandonar o trabalho e mergulhar de cabeça nisso? Em 2017, quando eu comecei a investir em cripto, aconteceu a pior coisa que pode acontecer com alguém iniciante. Qual é? Ganhar muito dinheiro. Ganhar muito dinheiro. O iniciante, ele tem medo de perder dinheiro, sendo que, na verdade, ganhar muito dinheiro é a pior coisa que pode acontecer. Porque você vai achar que você sabe fazer. E em 2018 eu perdi, mas quando eu perdi, eu estava estudando e eu vi que a IBM, na época, era uma das principais players assim, que investia e desenvolvia em blockchain. Eu falei, opa, se a IBM, que é uma gigante multinacional, está aqui, é mais do que uma moedinha digital. Então eu comecei a entender como investir. Em 2020 eu já entendia bem, já tinha uma estratégia para fazer meus investimentos. Saio da CLT antes do halving. O halving, para quem não entende, é quando existe um corte na produção de Bitcoin. Isso gera uma restrição de oferta. Essa restrição de oferta gera um choque de demanda e o preço tende a subir ao longo do tempo. Então, surfei essas grandes ondas, mudou completamente a minha vida, e eu entendo que tem uma teoria muito anarquista e libertária em torno do Bitcoin, sendo que, na minha visão, sempre o mundo tradicional, o mundo tangível, iria entrar na blockchain, que é isso que nós vivemos hoje, né? Os ativos do mundo real, tá tudo entrando em cripto. Legal, e eu achei muito interessante que você falou que cripto mudou a sua vida, e pelo que você está contando, realmente, né? Mas isso foi já há alguns anos. Então, até entrando com todos os assuntos que a gente vai falar hoje, muito de mercado, oportunidade de investimento e tudo mais, já vou chegar com a pergunta para você. Você acha que cripto ainda tem potencial de mudar a vida das pessoas que, porventura, estão escutando a gente e ainda não se envolvem com isso? Sim, nesse exato momento a gente vai ter uma grande onda ainda do mercado cripto, porque o dinheiro está entrando agora, então a gente está no movimento. Então, cripto já é menos volátil do que era em 2020, porque antes eu acordava, eu via um candle, né, uma flutuação do Bitcoin de $1.000 em uma hora. Coisa que até hoje é muito mais difícil, embora seja um número maior.
Antes era 15%, 20% de flutuação. Então, hoje em dia, o Bitcoin, quando rompeu o topo, nos últimos 2, 3 semanas atrás, subiu 3%. Tipo, nada. Pra cripto é nada. Pra Magazine Luiza, pra bolsa, é muita coisa. Pra cripto, 3, 4, 5% não é nada. Então, hoje, o Bitcoin já não é mais tão volátil. Mas se a gente for na data do podcast de hoje, o Ethereum ainda não andou. E os KPIs do Ethereum estão absurdos de fortes. Então, o Ethereum vai fazer o movimento dele e, posteriormente, vamos ter algo que chamamos de alt season, que é a temporada das altcoins. Então, na minha visão, a maré vai subir. Essa maré do dinheiro, do capital entrando. E depois ela não vai descer tanto. Então, eu entendo que agora é a última grande chance de ter grandes multiplicações ou de um mero CPF ganhar muito dinheiro dentro desse mercado. Posteriormente, vai virar uma Nasdaq 2.0. Ótimo. E um pouco mais, ainda aprofundando um pouco mais no Tasso, você comentou que você ganhou muito dinheiro quando começou em cripto, e aí foi aquela euforia e tudo mais, que acho que também muita gente entende. E depois perdeu dinheiro e depois desenvolveu aí, de fato, né, uma estratégia de investimento mais responsável, eu diria, e mais efetiva. Como que é essa estratégia? Bom, a estratégia é uma metodologia onde existe um passo a passo para eu tomar decisão sobre como eu vou investir, por que eu vou investir e quando eu vou sair. Então, por exemplo, no Brasil e no mundo, eu fiquei famoso por grandes trades, grandes operações. Porque eu não faço o day trade, são as operações que eu chamo de monstruosas, que duram semanas, meses, que é basicamente um position trade em grandes ativos. E isso fez com que eu multiplicasse meu capital muitas vezes em poucas operações, ao invés do giro do day trade, que é ficar o dia inteiro no PC operando. E isso consiste em olhar o contexto semanal, diário, 4 horas, dentro do tempo gráfico, em bons ativos. Mas também não é só bons ativos, não. Tá? Eu opero uma meme coinzinha de vez em quando, mas é com dinheiro menor. Mas quando eu entro no Ethereum, quando eu entro num ativo mais consolidado, eu posso entrar de mão cheia com uma operação diferente. Mas, basicamente, para o investidor, existe muita subjetividade, né? Se está em tendência de alta ou de baixa quando você olha um gráfico, você não sabe. Então, eu criei um método que com 2 linhas eu consigo simplificar o conceito de se está em tendência de alta ou de baixa. Então, para ganhar dinheiro, tem que estar a favor da tendência. Ótimo. E também queria que você explicasse um pouco para quem está ouvindo, porque uma coisa que eu pessoalmente vejo muito é aquele investidor iniciante que ele vê tudo subindo, tudo incrível, maravilhoso, Bitcoin acabou de bater a máxima, então é agora que eu vou comprar. E aí depois começa tudo a cair, passa aquela euforia, isso não presta, vou vender tudo, criptomoeda não dá dinheiro, é uma farsa e etc. Então eu queria que você explicasse um pouco mais para quem está ouvindo e que pode cair um pouco nessas armadilhas, como é que funciona de fato você ter a mentalidade ali de uma pessoa que vai negociar criptomoedas e que vai ter um lucro em cima disso. Bom, primeiramente as pessoas acham que o Bitcoin é muito bom, então eu vou comprar o Bitcoin, a partir de quando eu compro só sobe. Não, né? E principalmente você vai perder dinheiro, né? Se você botar 1.000, 10.000, 1.000.000, você vai flutuar para cima e para baixo. Então, as pessoas muitas vezes não estão preparadas, porque hoje existem de 2 a 3 vezes mais CPFs em cripto do que na bolsa. Então, quer dizer que o primeiro contato das pessoas muitas vezes é com cripto. Então, elas acham que se o Bitcoin é o dinheiro do futuro, eu vou comprar isso, vai subir. Sendo que pode cair 20%, 30%, 40%, 50%. Então, quando a gente entende que é a flutuação do mercado, a premissa básica tem que ser, você vai perder dinheiro. Porque o perder dinheiro, ele pode ser uma sensação de um dia, de uma semana, mas será que é a foto de um filme ou é um filme inteiro? Então, ao longo de 8 anos, eu vi que a foto é simplesmente a foto de um filme. O contexto é, se o Bitcoin vai para 200, 300, 400, 500 mil dólares, ele não vai em linha reta. Mas eu também já não acredito em grandes correções do Bitcoin. Eu acredito que com a entrada dos grandes bancos e fundos, vai ser um mercado menos volátil. Pro Bitcoin, depois pro Ethereum e depois pro resto. Então, pro leigo, comece devagar, né? Não coloque todo o seu dinheiro ali na entrada. Se tem 10 mil, coloca 1.000 para olhar se tem 1 milhão, coloca 50 mil, 20 mil para você sentir que tem muita gente que vai na afobação e não entende que é muito mais volátil do que qualquer coisa que já existiu. Afinal, o Ethereum já saiu de $1.500 para 70, ou de 4.400 para
800. Então, assim, Ethereum é um bom ativo? Com certeza. Mas como que você vai explicar para um leigo que algo bom pode cair 90%? Uhum. Não é? E a coragem de comprar na queda também, né? Que você acabou de citar quedas expressivas. E como é que o investidor que vê isso, ele ainda pode avaliar, lógico, dependendo do ativo, ah, não, mas caiu, mas ainda tem potencial de subir. Como que funciona isso? Bom, quando eu falo de gráfico aqui, que eu faço operações grandes, é simplesmente o norte. Porque quando eu opero ativos com fundamento, quando eu compro ativos com fundamento tipo Ethereum, tipo Solana ou outros aí, eu busco grandes quedas. Porque eu adoro comprar o medo. Né? Comprar o medo é muito bom, mas o medo não quer dizer que eu vou comprar o medo feliz no parque, passeando com um balãozinho. Opa, caiu mais 50%. Não. Muitas vezes está caindo durante 3, 4, 5, 6 meses. Você se sente assim na vala, mas tem que comprar. Então essa atitude não é uma atitude emocional. Porque o seu emocional ele não está feliz, ele está triste. Ele está aqui com medo. Mas o seu racional, por você entender no que você está investindo e não por oba-oba de amigo, de grupinho, faz com que você fale, cara, tá muito barato, os KPIs, os indicadores estão positivos, então é uma descolação entre preço e fundamento. Então vou comprar. É igual, por exemplo, para quem gosta de futebol, mandar a bola no contrapé do goleiro. O goleiro espere que você vá para lá e você vai para cá. Por quê? A queda é simplesmente mais vendedores do que compradores. Então, se está caindo, consequentemente, o pânico está no mercado, tem mais pessoas vendendo. Então, a bola no contrapé é tu comprar quando a massa vende. É tu ir na contramão. E tu se sente sozinho. Pô, tá todo mundo vendendo? Acabou isso daqui? É que antes, em 2020, a gente até pensava, cripto é muito incipiente, é só uma ideia, talvez não seja tanto assim. Hoje, eu acho impossível você falar que cripto é só uma ideia. A gente tem cash flow, inclusive, dentro de cripto. Ótimo. Então agora elabore um pouco mais por que você não acha que cripto é só uma ideia, né? A gente teve ali uma evolução muito legal de Bitcoin, Ethereum, Solana, vários ativos ali que estão provando seus fundamentos, mas eu quero saber de você. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu quero que todo mundo entenda que cripto é uma empresa de tecnologia de ponta. Então, quando você compra uma cripto, um token, você... Igual ação, né? Você compra uma parte da empresa. Só que cripto não é... Você não tem equity em cripto, né? Mas você faz parte do sucesso ou fracasso. Então, por exemplo, o Ethereum, ele já, em 2022, eu acho, ele passou a ser uma startup de tech que era cash burn, ou seja, queimava a caixa para ficar no 0 a 0 e para ter lucro. Então, para quem entende um pouco de investimento em tecnologia, sabe que uma empresa nasce no cash burn, que é o quê? A empresa pega dinheiro de fundo, queima a caixa para desenvolver produto, para ganhar market share e depois vai virando a chavezinha para ganhar dinheiro, tipo Netflix, tipo Nubank, tipo Uber. Então, é um modelo. O Ethereum, ele é o quê? Ele, na prática, é um grande computador que permite que aplicativozinhos se acoplem nele. E esses aplicativozinhos, eles geram receita. Porque tem gente utilizando, tem usuários, que são wallets, que ficam interagindo com o protocolo. Então, esses protocolos que já existem, eles geram receita, eles tracionam, eles têm produto, eles melhoram, eles quebram, eles dão errado, eles dão certo. Então, em 2020, a gente não era, vai fazer isso vai acontecer, né? E hoje já é, qual é o ecossistema? Existe o produto? Aí, então, quando a gente vai fazer um investimento, anjo, seed, pré-seed, tem ideia, tem produto, tem um protótipo. Antes, em 2017, 2018, era só ideia. Era só um protótipo, era um pré-seed. Né? E antes era o pré-seed do pré-seed. Hoje, você está entrando em algo que já existe. Portanto, aquelas multiplicações de 50, 100 vezes são coisas de 2017. Tá, se não existe mais, existe. Mas aí você vai ter que ficar capinando ali tokens muito novos e a chance de você acertar é muito baixa. Já só me estendendo, quando eu faço investimento anjo, ou quando você investe numa cripto nova, é basicamente o que eu vi em Stanford. Em Stanford, eu fui no fundo deles, e o fundo deles aplicava menos de 1% por empresa que eles investiam, do total que eles tinham. Cara, Stanford é, sei lá, top 2, top 3 do mundo de faculdade. Eu sou um mero CPF. Eu não vou ter a prepotência de achar que eu sou tão bom que eu não vou errar meu investimento. Então, eu pulverizo o capital em entradas iguais. Então, eu formo a minha carteira
mediante percentuais de investimentos para cada estratégia, seja de hold para longo prazo, seja de small caps, de criptos menores, ou para trades que são posições longas. E a gente falou de várias criptomoedas aqui que já ganharam uma posição considerável no mercado, mas quando a gente fala de valor de mercado, tamanho, fama, até popularidade, ainda não chegam perto do Bitcoin. Mas, por outro lado, quando a gente pensa, você acabou de falar justamente, né? O Bitcoin ele já não oferece mais tanto essa possibilidade de um grande enriquecimento, né? Lógico, tem muita gente que tem essa opinião e tudo mais, mas o fato é que a volatilidade do Bitcoin ela deu uma reduzida nos últimos anos. Então, qual que é o papel do Bitcoin no mercado agora? Ele ainda serve como uma boa opção de investimento? Quem seria o público do Bitcoin? Como que você enxerga isso? Olha, o Bitcoin ele tem uma função única como criptomoeda, que é ser uma moeda digital global, um meio de transação global entre pessoas, que é justamente o white paper do Satoshi. E hoje existe uma criação de ecossistema, mas isso é uma outra pauta. As pessoas que investem no Bitcoin é o primeiro passo, porque elas têm que entender a volatilidade. E a volatilidade do Bitcoin já é grande para quem é leigo. Né? Se for para uma altcoin menor, para uma meme coin, é 50% para cima e para baixo, a pessoa surta. Então, o Bitcoin tem o papel de adentrar nas camadas sociais mais remotas possíveis e qualquer um investir, e ele continua sendo muito interessante para qualquer pessoa. Para o brasileiro, por mais que o Bitcoin não faça 10 vezes, cara, ele pode fazer 30%, 40%, 50% em dólar. Então, num cenário onde a gente tem preocupações econômicas com a economia do Brasil, com o controle do Estado sobre o seu dinheiro, ainda mais em pautas atuais, eu acredito que seja uma saída de você ter real custódia do seu dinheiro e se proteger. E se algo te desagrada, você tenha a liberdade de sair. Mas hoje os grandes fundos, grandes empresas estão comprando Bitcoin com caixa para, né, segundo o Michael Saylor da Strategy, que era MicroStrategy, para se proteger da depreciação do dólar. Então, quando a gente olha a curva de produção de emissão do dólar dos últimos anos, ela é vertiginosa. Então, a grande pergunta é, será que é o Bitcoin que se valorizou ou é o dinheiro que não está mais valendo tanto assim? Eu fui agora para Miami e eu achei tudo muito caro. Tipo, eu pagava $200 no café da manhã. E para mim, há 4 anos atrás, não era isso. Então, assim, eu tenho percebido uma inflação lá nos Estados Unidos, na maior economia do mundo, muito grande. Sim, não, eu também fui pra Miami e achei tudo White people problem, mas tava muito caro. Mas, justamente até puxando esse gancho, né, a gente queria também falar muito de momento de mercado e Bitcoin é protagonista ali. E justamente acho que o momento que a gente está vivendo é um momento muito específico, porque tem toda aquela questão de Estados Unidos, regulação mudando, muita coisa mudou, né, desde a eleição do Trump. E, ao mesmo tempo, a gente tem conflito ali, Israel, Irã e tudo mais, são coisas que, talvez, anteriormente, não pudessem afetar tanto o Bitcoin, que se apresentava como um investimento super alternativo. Mas, hoje em dia, já é uma coisa que afeta a cotação do Bitcoin. Então, quero que você traga aqui um panorama um pouco do que está acontecendo no cenário atual, quais são as suas perspectivas, né? Porque, justamente, é uma coisa que eu vi bastante, essa questão de o Bitcoin ele vai subir com a escalada de conflitos, porque os investidores vão buscar ali no Bitcoin uma certa proteção de patrimônio, ou ele também pode ser afetado e cair por conta dessa incerteza? Como é que funciona isso? Olha, a tese do Bitcoin, em tese, seria a gente ter um padrão ouro, né? Seria ele ser resiliente mediante a grandes crises, o que não foi verdade nos últimos períodos, ao menos durante um curto período de tempo. Porque se a gente olha para a pandemia, o Bitcoin despenca 50% em um dia. Eu estava sentado na cama, olhando o PC no colo, assim, vendo o gráfico, falei, como assim? E aí você pensa, mas tá, então você fala mentira, porque o Bitcoin é a moeda do futuro, é o ouro digital, e ele caiu 50% em um dia. Então, mas a formação de um ativo, que é um ativo novo, e se a gente olha na história, né, acho que o Bitcoin é o ativo mais novo que em um século ele conseguiu ter um volume absurdo de transação. Então, ele tende a ser uma proteção. Inclusive, a Rússia, quando foi banida do SWIFT, utilizava cripto para transacionar dinheiro. Então, com as tensões hoje de Estados Unidos, Irã, Israel ali, a gente olha para o preço até teve uma volatilidade, mas não tão grande.
comparado com outros momentos de guerra, devido ao quê? Devido ao Bitcoin ser o ativo mais maduro. Porque se em algum momento tiver uma guerra maior, em escalada maior, os investidores de Rússia, Estados Unidos, China e com as sanções, vão proteger o seu dinheiro aonde? Em cripto. É a única saída para todo mundo. Então, todo mundo, hoje em dia, antes tinha talvez um receio, vou botar bilhão aqui. Hoje em dia não tem mais esse receio de pôr bilhão em Bitcoin. Hoje em dia você tem o Fint da BlackRock falando que Bitcoin é o ouro digital. Né? Hoje em dia ele tem a BlackRock pedindo para a SEC para tokenizar ativos. Então você tem um institucional advogando a favor. Então, aquele investidor bi, de tri, que é a BlackRock, que é a Fidelity, elas já querem botar o dinheiro como proteção. Então eu vejo que no longo prazo, não sei se uma tensão hoje seria o Bitcoin não cai. Eu creio que se ele cair, ele volta mais rápido que um ativo tradicional. E no longo prazo eu vejo que ele pode atingir uma capitalização maior do que do ouro, que hoje tem 10 tri. Não vou saber também, mas já ia puxar, inclusive falando sobre isso, porque Bitcoin ficou gigante, né? Tá entre, se não me engano, os 7 maiores ativos Top do 5, mundo. se não me engano. Então, tá ali junto com Apple, Nvidia, Amazon e afins. Então, é um tamanho gigantesco. Nesse sentido, você acha que o Bitcoin, ele tem concorrência? Porque a gente falou muito de Ethereum, Solana, que propõe ali coisas diferentes. Mas será que é uma concorrência? Não, porque o Bitcoin ele tem um papel único de chancela de todo esse ecossistema. Se um dia o Bitcoin fosse hackeado, tudo iria para zero. Né? Se um dia isso fosse uma pauta. E não é. Então, hoje, o Bitcoin é o top 5, top 7 de ativo mais valioso do mundo, simplesmente porque ele absorve toda a revolução financeira do mundo atual. Né? Eu digo que a gente foi criado, a gente estudou sobre Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, a gente teve meios de produção que possibilitou que a gente produzisse mais e mais rápido e melhor. Consequentemente, com o tempo, qual foi o problema que isso causou? A gente tinha que escoar a produção. Então, como que eu vou escoar a produção da China, dos Estados Unidos para outros países? Então, foi desenvolvendo o quê? A internet, para se comunicar, né? Para os países conseguirem fazer negócios. Só que chegamos em 2009, 2008, a gente estava mandando um wire que de banco para banco levava 2 dias úteis e era mais caro, ou uma transferência normal que levava 5, 7 dias úteis, e quando um cidadão normal, um CPF, mandava dinheiro para a filha, para o filho que estudava fora, era um spread cambial absurdo. Então, a gente produziu melhor, a gente conseguiu se comunicar melhor para fazer negócio, e o dinheiro ainda estava pré-histórico. Então, cripto é a revolução do dinheiro. Cripto é a real globalização, onde a gente consegue unir produção, informação, que são os negócios, e como que você vai entregar e pagar. Então, hoje, você pode mandar dinheiro para a China via uma cripto que você vai pagar, sei lá, centavos por transação e vai durar segundos a transação. Então, pensa que dinheiro parado é custo. Um dinheiro que leva 2 business days, custo. Eu trabalhava no banco da IBM, eu emitia um pagamento, era de milhões de dólares, era 2 business days. De uma empresa para outra. Era o dinheiro que não estava no caixa. Né? Então, quando você trabalha em grande escala, você vê que isso custa muito. Quando você vê que grandes business trabalham na margem de centavos de percentuais, né? 0,1% a mais é muita coisa, você vê que você ter o dinheiro instantâneo para todo lugar do mundo e rastreável ponta a ponta, né? Que lá em 2017 a gente falava, ouvia no caso, né? Que dinheiro o Bitcoin é dinheiro de bandido, é dinheiro de lavagem de dinheiro. Não! Pelo contrário, eu consigo ver tudo que você fez com o seu dinheiro, tudo que desenvolveu, ou dinheiro ou produto, porque você pode rastrear na blockchain qualquer produto que você envie, seja de agro, de tudo, via blockchain. Então, o Bitcoin ele tende a incorporar todos os valores transacionais do mundo e ser uma moeda global representando esses valores. Ethereum, Solana são aplicações. Então, são grandes computadores que vão gerar grandes aplicativos que vão ter transações ali dentro, mas que serão submissos em termos de hierarquia de confiança ao Bitcoin. Hoje existe a criação do ecossistema do Bitcoin. Então, hoje, dentro do Bitcoin, está sendo criado aplicações de DeFi, aplicações de interações diversas, e hoje ainda é embrionário. Ainda é um setor novo, que é o BTCFi, né? Finanças no Bitcoin. E isso hoje é muito recente. Será que no longo prazo isso pode matar as outras criptos? Porque se o Bitcoin é a blockchain mais segura,
por que eu preciso do Ethereum ou da Solana? Entendeu? Então, talvez no longo prazo, o Bitcoin se torne capaz e possível de abrigar todas essas soluções de forma mais barata. Porque hoje ele não tem essa capacidade de transação. Não, eu gostei que você classificou o Bitcoin como essa revolução do dinheiro. Só que quando a gente pensa nisso, né, em algo de revolução, mesmo a gente fala de uma mudança muito grande de paradigma, que, assim, realmente. Mas, além do Bitcoin, além das criptomoedas, a gente já tem outras propostas ali para digitalização financeira, né? Você falou muito sobre transferências de dinheiro, quanto isso demora e tudo mais. A gente já tem, por exemplo, governos trabalhando nisso, e o Brasil, inclusive, é um dos que mais faz isso. Então, hoje em dia, a gente tem o Pix, que já está super inserido ali no dia a dia do brasileiro. A gente tem outros países também pensando em soluções nesse sentido, e até de CBDCs, né, que são as moedas digitais de Banco Central. Então, eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso, e se você acha que, então, essas inovações podem, não diria matar, mas pelo menos, assim, minar um pouco essas inovações que o Bitcoin propõe. Não acho que vai matar nem minar. Eu acredito que o Estado, o governo, né, todos os governos, eles naturalmente eles não querem que você tire seu dinheiro do país dele. Porque ele quer que você pague imposto para ele, quer que você fique ali. Só que aí a gente vai falar que ele tem que ser atraente, né, para você deixar o seu dinheiro ali. Aí entramos numa segunda discussão. Mas na prática, as CBDCs, elas são a integração econômica de um país. Então, para o Brasil, ou para qualquer país que seja, é interessante ele ter o controle da expansão ou contração da moeda dele. É interessante ele saber, estou te dando o Bolsa Família para você comprar ABC. Você não pode comprar DE, álcool, não. Então, eu quero que você use isso para isso. Pensando como governo, como um negócio governo, é muito bom. Pensando que um CPF ele não quer pagar esse imposto, é ruim. Porque o governo quer que você pague e hoje a pessoa não quer pagar. Ela acha que não vale a pena. Então, por isso que existe um segundo debate do quê? Que o país tem que se tornar atraente para você pagar o imposto ali. Porque hoje em dia existe a arbitragem jurídica e tributária. Você pode abrir uma conta e se mudar para Paraguai, para Dubai, para Uruguai, e ter uma chancela, uma tributação muito mais favorável com algo que você concorde. Então, os países eles serão integrados porque criptomoeda é a integração da economia. Então, se vai ser via CBDC, faz mais sentido, porque uma blockchain, uma DLT, vai se comunicar com a outra. Então, assim, o seu dinheiro vai ir para outro lugar e ele vai ser mais facilmente rastreável. Então, esse é o futuro e tudo vai se conectar com a blockchain. Então, eu não acredito que a blockchain vai matar o Estado e nem que o Estado consiga matar a blockchain, nem os bancos. Tanto é que o JP Morgan e todos os bancos estão criando sobre... A pauta do ano é stablecoin, que temos até a pauta aí para ser passada sobre as stablecoins em si. Agora, que é justamente a moeda fiduciária dentro do mundo da blockchain. Então, todos os bancos estão pensando em como se integrar, porque ou você se integra ou você morre. Porque se você não tiver dentro dessa bolsa global, porque hoje, para mim, cripto vai pegar ativos da bolsa de Londres, ativos da bolsa da China, ativos da bolsa de Nova York e vai botar numa prateleira global 24/7. Não, eu achei interessante que até que você mencionou o JP Morgan, que o CEO odeia Bitcoin, fala abertamente contra isso, mas não deixa de ser um dos bancos que mais investe, tem iniciativas ali em blockchain, em criptomoedas, inclusive agora pode ser que lance uma stablecoin, como você mencionou. Mas, também aproveitando que você falou sobre tributação e tudo mais, a gente tem ali aquela medida provisória, polêmica, né, que propõe ali tirar a isenção de vendas de cripto de até 35 mil por mês, que eram isentas de imposto. Agora, todas as operações vão ter ali 17,5%. Quero saber um pouco a sua opinião sobre isso, porque já de antemão, até trazendo uma visão ali do mercado, outros especialistas que eu entrevistei também, foi ali uma visão muito negativa no geral, sobre incentivo à sonegação de imposto, ou até uma limitação ali no crescimento do mercado cripto no Brasil. Então, até pensando que você que é empresário de cripto e tudo mais brasileiro, qual que é a sua visão sobre isso? Bom, primeira coisa é que a gente tem sempre prismas, né? Assim, nada é bom e é ruim.
Tudo depende do ponto de vista que você está olhando. De fato, para um brasileiro, para um CPF, para um investidor, para um empresário, ele não quer pagar mais coisa, ele quer pagar menos coisa. E o Estado, né, ou qualquer prisma que você pegue, ele quer que você pague mais coisa, porque ele tem que fechar a conta. Ainda mais o governo atual, que é progressista, ele quer aumentar os gastos do governo para ter um Estado maior, para incentivar o PIB e assim crescer o país. Quando o PIB não cresce e a dívida cresce, ele precisa de fonte de dinheiro para arrecadar, para não aumentar o risco Brasil. Então, consequentemente, a gente olha para toda a forma de ganhar dinheiro, IOF e por aí vai. Então, quando a Haddad fala que é uma medida só que afeta só donos de cobertura, quem mora na cobertura, não é verdade, porque o dinheiro não é estático, ainda mais em momentos onde é muito fácil de você mudar de país. Hoje em dia é muito fácil de você abrir uma conta na Estônia, que você nem sabe onde é direito, mas você consegue abrir uma conta lá online e mudar de papel e acabou. Então, assim, o mundo, e eu vejo que o Estado ele é muito atrasado na percepção de que agora a gente está aqui porque a gente quer. Né? As pessoas têm que saber o quê? Que a gente está no Brasil porque a gente quer. Porque para a gente ir para um outro país, cara, é muito barato hoje em dia. É muito barato você mudar a sua sede fiscal. Então, o Brasil ele tem que se tornar sexy. Voltando para a pauta da tributação. Na visão de Estado, tem que tributar. Por que você paga imposto sobre ação e não paga sobre cripto? Né? Eu vejo no meu operacional que seria um caos eu tentar conciliar todas as operações, trocas, airdrops, swaps que você faz para fechar uma linha final e pagar o imposto ali. Mas o governo não entende de tecnologia. Ele está há muito tempo atrás. Então, até ele conseguir, na prática, fazer isso e periciar, vai levar um grande tempo, porque está muito atrás. Mas a gente entende que ele quer te controlar e você pode simplesmente ter a opção de paga 17,5%, que não é muita coisa, sendo bem sincero. Eu conheço países, né, assim, eu conheço investidores do mundo inteiro. E a grande maioria do pessoal da Europa, ele foi para Dubai. Por causa de taxa. O pessoal falando que lá na Inglaterra é 40%, 50%. Tem até uma taxa que eu esqueci, que você pagava sobre coisas que você não tinha vendido. Por exemplo, se a sua casa aumentou de valor, você teve um ganho no patrimônio, você pagava imposto sobre algo que você não tinha realizado. Então tá num nível assim bizarro. Não sei se é em Londres, mas enfim, é só um exemplo. Então o pessoal já saiu da sede mãe, da onde morava, para um país de incentivo fiscal. Dubai, El Salvador, Portugal foi durante muito tempo, acho que não é mais, está diminuindo. Enfim, tem N coisas. Então o investidor que não quer pagar estrutura tributária, offshore, mudar de país. Então assim, é ruim? Depende do prisma que você olha. Eu gosto de pagar? Não, mas não pode ter uma offshore? Uhum. Não, mas aí acaba sendo ruim para o país também, que está tentando ali uma tributação, uma arrecadação que talvez não aconteça, né? Porque, como você acabou de citar, tem várias outras opções para quem não quiser pagar, por exemplo. Hoje em dia é muito fácil, acho que o governo está muito atrasado com relação a entender o que está acontecendo no mundo. Ele acha que ele vai taxar dividendo, que ele vai taxar grandes fortunas e a fortuna vai ficar ali paradinha para ele taxar. Não vai acontecer assim. E a gente falou muito sobre Bitcoin e, obviamente, Bitcoin ganhou todos os holofotes. Acho que desde os ETFs nos Estados Unidos, muitas empresas estão demonstrando interesse em investir em Bitcoin e tudo mais. Mas, como você mesmo falou lá no começo do nosso podcast, até você já investe em outras criptomoedas ali, né? Meme coins e tudo mais. Então, queria saber como que tá o cenário para isso, porque, se eu não me engano, no ano passado, né, a gente teve ali aquele boom de meme coins e tudo mais, e pelo que a gente vê até assim, né, na nossa audiência, existe ainda um grande sonho de uma alt season. Para quem não sabe, alt season é ali aquele período em que as outras criptomoedas que não o Bitcoin estão disparando muito, né? Então, quero saber qual que é a sua opinião sobre esse cenário. Ainda tem oportunidade em meme coin e uma alt season? Pode acontecer? Meme coin foi só um exemplo, tá? Que eu digo que quando a gente opera gráfico é gráfico. Você vê preço por tempo. Então, são dois eixos ali. Então, basicamente, você pode operar gado, café, ou meme coin ou Bitcoin. Tanto faz. Então, as meme coins, elas muitas vezes têm um pico de volume mediante contexto do momento. As alt seasons, tirando as meme coins da pauta, porque assim, para quem não sabe, meme coin não tem fundamento, não tem projeto, não tem receita, não tem nada. Então, simplesmente subiu porque mais gente comprou do que vendeu. Né? E caiu porque o pessoal perdeu o interesse. É um grande cassino.
Isso aí é um grande cassino. É uma forma do cassino de cripto. E pode dar muito certo, pode dar muito errado. Depende de N fatores. Então, quando você pensa em alt-season, você exclui meme coins. Não, tudo vai junto. Mas para um investidor, para um CPF médio que não tem 8 anos de experiência em cripto, bora focar nas boas moedas, né? Bora focar em projetos com fundamentos, porque você não tem que já começar a treinar boxe e lutar com um profissional. Você tem que ir fazendo aula, ir devagarzinho ali, descer pro Bitcoin, vai pro Ethereum e já samba um pouco ali, aí compra uma Uniswap, compra uma Aave, são protocolos mais sérios, são protocolos robustos, que têm anos de mercado, que geram taxa. Então, hoje, a alt-season, na minha visão, eu diria que vai ser muito forte pelo nível de dinheiro que vai estar dentro do mercado, porque o mercado vai atingir 4, 5 trilhões de dólares, então vai ter mais dinheiro. Elas estão bem depreciadas. Hoje, uma altcoin, que é uma moeda alternativa ao Bitcoin, ela está no nível de 2022, 2023, para você ter ideia. Então, elas estão bem depreciadas, com valuation, com valor de mercado bem baixo, e vai entrar uma grana muito forte. Então, projetos sólidos como Uniswap, como Aave, como MakerDAO e tantos outros aí podem performar muito bem. Existe um nicho do Bitcoin, que são projetos que estão sendo construídos, né, utilizando o ecossistema do Bitcoin, como Core, como Stacks, como outros projetos que olham para o Bitcoin. Inclusive, eu tive com o pessoal do Franklin Templeton, que tem um braço hoje de cripto muito forte, e eles falaram que o nicho que eles mais estão hypados é o nicho do eco do Bitcoin. Sim, então, justamente, a gente falou muito sobre... Você falou várias criptomoedas de vários nichos diferentes, né? Porque quando a gente fala de cripto, tem Bitcoin e tem vários outros setores ali, né? DeFi, contrato inteligente. Então, qual setor que você tá mais de olho aí nesses últimos tempos que você acha que tem um potencial de crescimento? Então, bora tangenciar os dois mundos. Do que a gente só fala hoje no mundo real? De ativos do mundo real? Não, no nosso dia a dia, o que tem chocado a gente diariamente? Boa pergunta. Nada vem à sua mente, porque Nada. A cada semana tem algo novo. Que tem Um algo produto novo, um produto serviço novo. Inteligência artificial. Ah, inteligência artificial. Boa. Inteligência artificial, o Trump anunciou o projeto Stargate, 500 bilhões de dólares em investimentos. Ontem, a OpenAI ganhou um contrato de 200 bilhões de dólares do Pentágono. Só se fala em AI. Então, cripto, existe um nicho de cripto que é de inteligência artificial, e esse nicho hoje é o nicho mais volátil. Mas cripto é igual bolsa, tem blocos do varejo, bloco de banco. Então, cripto tem bloco de bloco de moedas do Bitcoin, bloco de DeFi. Então, eu entendo que hoje o hype está absurdamente grande em A. Então, as moedas de IA estão crescendo, então muito voláteis. Mas depois de um tempo, esse foco em cripto muda. Então, acredito que DeFi, a gente teve um Twitter da SEC falando sobre DeFi e sobre as normas que ela vai botar de DeFi. Isso é absurdamente gigante. Então, e o mercado de DeFi está lá embaixo ainda, tipo, não subiu. Então, hoje um CPF médio, se ele comprar DeFi, ele vai ganhar dinheiro no longo prazo. Porque o dinheiro, ele tá abraçando o cripto de uma forma nunca antes vista. Então, DeFi, que é um setor... Qual é a DeFi? Uniswap, Aave... e tantas outras aí, não vou falar nomes, senão vai ficar muito complexo para o pessoal, né? Mas tem muitos protocolos do nicho, então pesquisar por nicho e eles vão crescer muito pela entrada de dinheiro. Hoje, DeFi, no ciclo passado, acho que teve um pico de 140 bilhões de dólares, mais ou menos, se eu me lembro bem. Pô, isso para o mundo real não é nada. Né? Então, DeFi, RWA, ativos do mundo real. Entendo que esse setor hoje, liderado pela Ondo, e existe um protocolo que, inclusive, eu fui investidor anjo, que é a Plume. A Plume é também um protocolo de RWA que está integrando ativos do mundo real e ela já passou o número de holders do Ethereum em RWA. Então é um protocolo super novo, de um nicho que vai crescer, porque BlackRock, o tanto de fundo e tokenizadora que vai entrar querendo botar o seu produto na prateleira, não existe. No fundo, é o que? Uma integração da economia. Então, o dinheiro vai passar por esses blocos inteiros, tem inúmeros outros, corretoras descentralizadas. Para mim é o próximo grande passo. Inclusive, Hyperliquid está batendo recordes e recordes, mas hoje o volume da Hyperliquid é 10% da Binance, que é a maior do mundo hoje. Então, está hypado, mas ainda é 0,1, né, do que pode ser 1. Então, é só o começo de toda essa transformação e existe um espaço para investir. Acredito muito no setor, acredito que hoje ainda não tivemos alt-season, então quando eu falo para vocês que tem moeda no nível de 2022, 2023,
Quer dizer que se você botou dinheiro em Bitcoin, Ethereum e nessas outras moedas, essas outras moedas estão paradas ou no prejuízo. Uhum. Aí você pensa, putz, fui idiota por ter botado dinheiro aqui. Não, mas faz parte, é a estratégia. Quantos por cento você vai ter em Bitcoin? Quantos por cento você vai ter em Ethereum? E Bitcoin e Ethereum, eu falo que é a trava de segurança, é a âncora, né, em cripto, é o barbell, para quem é do tradicional. Então, assim, aí o resto, né, Solana, Sui, Uniswap, é um percentual que você vai ver quanto de volatilidade você aceita. Porque dá para fazer grandes múltiplos ainda? Dá 5, 6, 7, 8, 10 vezes? Dá. Mas para cada vez que você quer fazer mais múltiplos, você tem que negar de segurança. Uhum. Tirar de Bitcoin, tirar de Ethereum. Uhum. Então, quando você tira da segurança, que é o seu barbell, né, você vai ter mais volatilidade. Uhum. Então, um investidor leigo, muitas vezes, ele é seduzido pro Tom e Jerry. Quando você via na brincadeira do Tom e Jerry, do coiote, que botava uma armadilha, aí vinha um bichinho e ia pegar o queijo da ratoeira. Você pensa, que idiota, né? Aí hoje você tem 30, 40 anos, 50 anos, você vê, pô, você tá mais velho, caindo na ratoeira do Jerry. Que é você querer botar o queijinho. Qual o queijinho? O lucro. Todo mundo, no fim do dia, todo mundo acorda querendo ganhar dinheiro. Não é? Alguém acorda, pô, quero perder dinheiro hoje? Não. Quer ter bons momentos, quer viver boas experiências, quer ganhar dinheiro. Então, por quê? Então, o mercado sabe que você quer ganhar dinheiro. Então, tem vários queijinhos. Basta você ter estratégia e metodologia de como investir. E, naturalmente, para o leigo, começar pelo básico, né? Eu achei interessante que você falou sobre essa questão de hype e tudo mais. E até voltando lá para a inteligência artificial, acho que os outros setores que você mencionou, a gente até falou várias vezes em outros podcasts aqui do Future of Money e tudo mais, não vem ao caso, a gente já debateu muito essas teorias, mas inteligência artificial ainda abre questionamentos ali. Acho que os benefícios são claros, a gente teve um hype ali pensando em inteligência artificial puramente que foi muito forte, mas como é que funciona quando a gente fala dessa integração de IA e criptomoedas? Porque quando a gente até acabou de falar de meme coins elas usam um tema ou um personagem ou um nome que tá ali em alta para trazer essa especulação. Então, como é que a gente garante que as criptomoedas de inteligência artificial também não estão só fazendo isso? Qual que é a tese por trás? Bom, não existe garantia nenhuma, né? Porque é basicamente internet, bolha da internet. Hoje existe a bolha da IA. Existem inúmeras empresas e startups, não só em cripto, em Web 2 também no mundo real, que vão abrir um braço de IA e vão quebrar. Então, em cripto, que tá muita atenção, hoje em dia, qualquer coisa é ouro. Então, basicamente, cripto tem muito de timing. Por isso que aprender sobre gráfico é bem legal, porque se você não entende de gráfico e cripto é muito rápido, você pode ser o último a fechar a porta. Então, assim, cripto... E como cripto, a atenção muda rápido, né? Então, pensa que o dinheiro entra e sai muito rápido. Então, quando uma coisa hypa, sobe, é porque o dinheiro entrou muito rápido e até aparecer uma nova coisa mais cheirosa do que aquela aqui. Então, fala, opa, isso aqui é mais legal. Então, o dinheiro fica, esse ciclo, transitando muito rápido. Então, vai ter muito gato por lebre. Normal de qualquer revolução. Né? Na corrida do ouro, ficou rico quem vendeu a pá. Porque, independente de onde você está lá, você está fornecendo um serviço. Então, na brincadeira hoje, quem fornece a pá, no mundo cripto, por exemplo, é a Cookie. Que é um projeto de cripto, que é uma altcoin que fornece inteligência de dados. Ela não quer ser a IA que vence. Ela está fornecendo dados para você tomar decisão. Então, ela está te dando a pá. Se você vai fazer, o que você vai fazer com ela, não é problema dela. Mas, quando você compra uma cripto querendo acertar que aquela IA é a melhor, você deve olhar para números, para produto, para receita, que hoje em dia em cripto tem tudo isso. Se você não tiver produto e receita, é um tiro no escuro, então... Ou não entra, ou entra sabendo que está entrando pela euforia. Ótimo. E você falou muito sobre essa importância, né, das pessoas aprenderem sobre gráfico. Lógico que eu sei que aqui a gente está com uma limitação física, né? A gente não tem nenhum gráfico, mas eu queria que você contasse também para quem está ouvindo, desse algumas dicas, né, do que a pessoa que quer aprender sobre gráfico, fazer esse tipo de análise para cripto, precisa pesquisar. Bom, precisa me seguir primeiramente, né, para começar a aprender de gráfico, mas quando a gente fala de gráfico, muita gente acha que é um setup mágico, uma bruxaria que vai fazer você ganhar dinheiro. Basicamente, o gráfico é o estudo do preço ao longo do tempo. Quando você vai comprar uma casa, você vai estudar o bairro
durante meses, quem sabe até anos, e você vai saber quanto que custa um metro quadrado daquela casa. Então, se existe duas pessoas, uma que ganhou uma herança e foi comprar casa, e outra que guardou dinheiro durante 5 anos e foi comprar casa no mesmo bairro, quem vai fazer o melhor negócio? O melhor negócio? A pessoa que estudou a metragem do bairro. Porque se você não estuda o preço, como você me diz se está caro ou se está barato? Né? Por exemplo, para carro a mesma coisa. Então, o gráfico ele vai te nortear e dentro da literatura gráfica existem, né, médias, não sei o quê, indicadores. Indicadores são, assim, é a cereja do bolo após você ter feito toda a massa, toda a estrutura, toda a solidez, você coloca lá o chantilly e a cereja. Então não é o mais importante nem de longe. O mais importante é você entender o movimento do preço ao longo do tempo. E eu destacaria que dentro da literatura existem as médias de 200 períodos, seja ela aritmética ou exponencial. Eu uso as duas. Por quê? Quando eu estava estudando, tentando ficar bom, eu via que tinha traders grandes e bancos até que usavam a de 200 a aritmética e outros livros e traders e pessoas que usavam a exponencial. Eu utilizo 2. Quando você coloca dois elementos dentro de uma análise, você simplesmente faz o que? Reduz o espaço amostral. Você tira mais possibilidades da sua análise. Vulgo, você limita o número de trades. Né? Então, você fica mais seletivo, você faz menos trade, mas você tem uma maior assertividade. Então, a cada vez que você vai inserindo um if, né, olha para isso aqui, olha para isso aqui, olha para isso aqui, você acaba fazendo um corte e a sua pizza de possibilidade vai ficando menor. Então, quando você aprende sobre gráfico e aprende sobre preço, você consegue entender sobre euforia, você consegue entender sobre pânico e consegue entender sobre marasmo. O marasmo é aquilo que é aquele dia chato, é aquele domingo que você quer fazer algo, mas não tem nada para fazer, você fica lá. Então, o preço também passa por momentos de marasmo, que é o quê? O sobe e desce, que quebra muita gente, porque as pessoas querem a tendência e ela não vem, mas também faz parte do contexto. E, Tasso, eu não quero ser trader, já sou um cara, né, que invisto pesado, ou que não tem tempo para isso, tem 3 filhos. Cara, o gráfico ele vai te dizer as zonas importantes para você comprar. Existe uma estratégia clássica que é o DCA, que é você comprar um pouquinho mês a mês, semana a semana, periodicamente. E existe o que eu faço, que é você comprar em níveis de preço. Então, quando eu olho para o Bitcoin, eu sei que, por exemplo, hoje $98 mil é um suporte bom para o Bitcoin. Então, eu vou ter interesse de comprar lá. Em 102, cara, talvez não, talvez depende da estratégia. Então, no longo prazo, eu consigo preparar meus aportes para surfar a onda. O gráfico ele vai te servir para você ter um elemento de decisão. Por quê? Quando você abre uma corretora, tem lá no meio de tudo um gráfico. É uma informação que você não sabe. É igual quando você viaja para um país que você não entende a língua. Para mim, me dá nervoso não saber falar, sei lá, alemão. Mas eu gostaria de poder falar alemão para entender o que estão falando. Ótimo, ótimo que você mencionou o DCA, que já abre margem aqui para o meu jabá, né? Vou deixar aqui no link da descrição do vídeo o nosso e-book gratuito de 3 estratégias de como investir em Bitcoin. DCA é uma delas. Se você quiser saber as outras 2, a gente vai deixar o link aqui. E a gente está chegando no final, né, do nosso papo. A gente tem a última pergunta, que é o Momento Mint, que é a pergunta da nossa patrocinadora, a Mint, plataforma cripto do BTG Pactual. E vou te fazer a clássica, que é: você acha que o Bitcoin ele já é o ouro digital ou tem potencial de ser? Só pelo fato da gente estar se perguntando, ele já é. Entendeu? Já é? Já é. Porque ele já, quando você tem as maiores gestoras do mundo falando que são ou que vão ser, ele já se tornou. Uhum. Porque antes era um absurdo. Né? Você está falando besteira. Quando eu fiz copiagem, né, da UFRJ e depois eu fiz França mestrado em Bordeaux. Quando eu fiz minha pós e meu mestrado, e eu fiz sobre cripto, eu era o economista das moedinhas online. Então havia um tom depreciativo. Hoje em dia, não. Uhum. Hoje em dia você recebe um push-up do banco para você comprar Bitcoin. Uhum. Então o mundo mudou. Então se a gente se pergunta hoje, será que já aconteceu? Até porque tem a blusinha, ó, que é cripto é o presente, não é o futuro. Porque já está acontecendo, já aconteceu, na verdade. As coisas... E pessoas normais podem ganhar muito dinheiro com isso. Ainda.
Ótimo, ótimo encerramento. O papo foi incrível, muito bom ter recebido você aqui. E a gente está se despedindo. Não posso deixar de pedir para quem está ouvindo acompanhar nossas matérias na Exame, seguir a gente nas redes sociais e se inscrever no nosso canal. E também, Tasso, se quiser deixar os seus contatos para quem quiser te seguir e te acompanhar. Então, só seguir Tasso Lago lá no Insta, que vai ver tudo de cripto, lifestyle lá também do Rio de Janeiro, praiazinha bonita. E ainda dá tempo de você entrar e mudar de vida com cripto, desde que seja com conhecimento e nunca dê seu dinheiro para ninguém, né? Hoje em dia tem grandes bancos que fazem o serviço, é mais fácil, mas eu sugiro que para você mudar de vida, tome as rédeas, né? Cuide do seu dinheiro, beleza? E obrigado pelo convite, nem falei tanta besteira, foi de boa, tudo certo. Não, eu que agradeço também por ter vindo. E é isso, a gente vai ficando por aqui.